Fala pessoal, hoje nós vamos abordar um assunto bem legal aqui dentro do canal. Hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse nossos vídeos para dar uma moral aí pra gente, beleza? Então vamos direto ao assunto. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. E dentro do tema planejamento financeiro, nós vamos abordar um assunto, um método, na verdade, um método que pode te ajudar bastante, que é o método 50-20-30. Você já ouviu falar desse método? Comenta aqui se você já usa esse método no canal e se ele foi eficaz para você ou não, né? Então, vamos falar então do método 50-30-20. Mas antes de falar do método 50-30-20, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem dificuldades para organizar as suas finanças? Presta atenção na pergunta. Você tem dificuldades para organizar as suas finanças? Se a sua resposta for sim, hoje vou apresentar uma famosa regra 50-30-20, uma regra simples e eficiente que você pode mudar a sua vida financeira. Vamos direto ao ponto. Bom, o método 50-30-20 foi desenvolvido por Elizabeth Warren. Elizabeth foi quem desenvolveu esse método 50-30-20. Essa regra ajuda você a dividir a sua renda em 3 categorias muito simples. Essas categorias são divididas em gastos fixos ou necessidades, gastos não fixos ou desejos e, por último, investimentos. Então, 50% da sua renda você precisa deslocar para suas necessidades, como aluguel, contas fixas, transporte e alimentação. Outras para os seus desejos, hobbies, do dia a dia, viagens. 20% você precisa deslocar para a sua reserva, aí no caso de investimento ou quitação de dívidas. Vou trazer um exemplo prático para vocês desse método 50-30-20. O exemplo prático que eu quero trazer é um camarada, um indivíduo que ganha na faixa de R$3.000 por mês. Dos 50% do método 50-30-20, 50% ele deslocaria para as necessidades básicas ou gastos fixos, 30% ele deslocaria para os seus desejos ou gastos não fixos e R$600 para os investimentos ou quitação de algumas dívidas. Vamos para a aplicação prática desse método. Então, 50% necessidades básicas ou gastos fixos. Aqui entram contas fixas, ou seja, necessidades básicas do dia a dia que cada indivíduo possui, que cada indivíduo tem. E essas necessidades básicas são água, luz, gás, internet, aluguel, prestação de casa, transporte, gasolina e alimentação básica. E aqui nesse ponto a gente já consegue fazer uma economia. Aqui nesse ponto a gente já consegue prestar atenção se a gente está gastando demais, né? Não é porque você ganha R$5.000 que você pode de repente alugar uma casa cara ou pagar uma prestação cara de um imóvel. Então você precisa ajustar as suas contas conforme você ganha, porque aqui nesse ponto as pessoas também acabam se enrolando demais aqui também nesses gastos, né? E aqui também você pode reduzir o pacote de internet para gastar menos, você pode de repente cancelar uma Netflix, né, caso você não use. Então a ideia aqui é você economizar para você conseguir poupar os 20%, né? Se a sua luz está vindo muito alta, você pode reduzir o tempo que você fica no banho. Se você lava roupa todos os dias, você pode programar para lavar roupa uma vez na semana, que ajuda também a gastar menos, né? E tomar cuidado com a alimentação básica, não consumir demais. Vamos para o nosso próximo passo. Então, ainda dentro da aplicação prática, nós vamos falar agora dos 30%, que é desejos ou gastos não fixos. Aqui entram as contas não fixas, ou seja, aquelas contas que são pagas no cartão de crédito e que te arrebentam no final do mês. Esses gastos não fixos podemos elencar restaurantes, iFoods, viagens não programadas, shoppings, balada todo final de semana, roupa, tênis, consumir tudo o que vê pela frente. Responde aqui para mim no canal se você é uma pessoa que consome tudo o que você vê pela frente ou se você é uma pessoa mais tranquila que poupa dinheiro. E é nesse ponto dos 30% onde as pessoas acabam se enrolando, gastando demais, gastando mais do que ganha. Conta aqui para mim se você é uma pessoa que vai muito em restaurante e quanto você gasta,
Conta aqui para mim se você é uma pessoa que pede muito iFood. Coloca aqui para mim quanto que você gasta no mês com iFood. Viagens não programadas você faz? Essas viagens não programadas, o que significa? É uma viagem que não foi programada. Por exemplo, a semana que vem, está perto de quinta a sexta-feira, me deu vontade de ir para a praia. Então, é um gasto, é uma viagem não programada que vai te gerar um custo. Shopping, você é uma pessoa que gasta muito em shopping? Balada todo final de semana. Quanto que você gasta aí com balada todo final de semana? Você é uma pessoa que tem vários tênis, compra roupas direto? Consome tudo que vê pela frente? Então aqui você precisa prestar atenção no que você está gastando a mais, né, no que você está consumindo demais, para poder sobrar para você fazer a sua aplicação. Então nesse ponto aqui é um ponto muito importante para você prestar atenção, consumir menos para poder sobrar mais dinheiro para você investir. E os 20%, aqueles 20% que vai sobrar para você, aqui está o segredo da liberdade financeira, né? Os 20% ele vai para os investimentos. Então você precisa pensar na sua carteira previdenciária, você precisa pensar daqui para 10, 15, 20 anos, como eu quero estar. Eu quero estar aposentado com um salário mínimo, dependendo do governo, né? Você vai fazer uma poupança VGBL e ainda no final das contas você ainda vai ter que pagar 15% para o governo. Então, dessa forma você mesmo consegue criar a sua carteira previdenciária aplicando você mesmo. E é muito fácil você aplicar no canal, aqui a gente ensina tranquilamente. Se você não sabe aplicar, me manda uma mensagem aqui, faz um comentário que a gente faz um vídeo específico como que você aplica. Mas eu já quero te lembrar que você pode abrir simplesmente seu Nubank, seu banco digital de sua preferência e fazer uma aplicação bem simples por aí. Fica comigo no vídeo que até o final eu vou te ensinar em qual empresa que você precisa deslocar o seu dinheiro. Então, prosseguindo. Então, investir os 20% pode garantir um futuro tranquilo para você. Você precisa pensar a longo prazo. As pessoas são imediatistas, pensam no hoje e esquecem, né, do amanhã, daqui 10, 15, 20 anos, como eu falei, e aí acha que é muito tempo, né, que não vai valer a pena, mas vale a pena sim, vale a pena investir para você ter uma aposentadoria tranquila, uma coisa à parte, não depender do governo. Então, é exatamente nesse ponto que separamos os homens das crianças, né? Você precisa gastar menos do que ganha para poder investir. Senão, se você não gastar menos do que ganha, não sobra para você investir, não é isso? Então, muitas pessoas gastam tudo e não sobra nada para investir. Essa é a justificativa da maioria das pessoas. Eu paguei todas as minhas contas, paguei todas as minhas dívidas e no final das contas não sobrou nada para investir. Mas se você aplicar a regra 50, 30, 20, eu tenho certeza que vai sobrar os seus 20% para você poupar. E na mesma hora que você receber, você deve já separar os 20% para você poupar. Ou se você não consegue poupar, comece a quitar as suas dívidas aos poucos para que você possa um dia aí fazer os seus aportes, não é isso? Ainda dentro do método 50, 30, 20, você já entendeu que 50% você deve deslocar para os seus gastos fixos ou necessidades, né? Os seus 30% é os gastos não fixos, e aqui que você tem que tomar cuidado e prestar atenção aonde você está errando, aonde você está gastando demais. E os 20% é para você investir para o seu futuro, não é isso? Então, como e quando investir? Vamos lá. Então, os investimentos devem ser feitos regularmente, ou seja, todo mês. Sempre que você receber o seu pagamento, férias ou 13º, você precisa retirar 20% e guardar esses 20% pensando a longo prazo, pensando no seu futuro. Então, os investimentos devem ser feitos em ativos que pagam os bons dividendos, ou seja, em ações de empresas na Bolsa de Valor do setor BEST. E aqui, antes que me perguntem ou deixem um comentário, não é setor BEST, não, é setor BEST. Tem muita gente que vê meus vídeos que já entende sobre esse assunto, né? E esse BEST, né, ela vem basicamente da Louise Barsi, né, que é uma grande investidora, filha do Luiz Barsi, que um aluno deu essa sigla, essa nomenclatura, né, de BEST, né, que BEST é o melhor, né? E esse BEST significa o quê? Significa empresas do setor perene, do setor que tem perenidade. Então, o BES são bancos, empresas, né, de bancos dentro da Bolsa de Valores, empresas do setor de energia, empresas do setor do saneamento, empresas do setor de seguridade. Essas são as melhores empresas para você investir. Por que nós tiramos o T?
Porque são empresas de telecomunicações. Essas empresas de telecomunicações não entram na minha carteira previdenciária, é uma opção minha, porque são empresas que não pagam bons dividendos. Então eu excluí o T do BEST e fiquei somente com o BES. Então o BES significa que são empresas do setor perene, que são bancos, energia, saneamento e seguridade. E aqui eu já quero mostrar para você, né, que o banco, uma excelente empresa para você aportar quando você economizar os 20%, né? Quando você investir, na verdade, os 20%, você tem que economizar nos gastos não fixos para sobrar para investimento ou quitação de dívida. Quitar as dívidas também é muito importante para quem quer começar a investir. Não adianta você começar a investir devendo para todo mundo, né? Aí você acaba precisando retirar o dinheiro da bolsa de valores e isso não é legal. Você precisa deixar o seu dinheiro lá para que quando a empresa apresentar os seus resultados, ela pague um dividendo para você ou juros sobre capital próprio por cada ação que você possui. Então, eu vou deixar aqui para você, o Banco do Brasil é uma excelente empresa, o código na Bolsa de Valores é BBASE3. Inclusive, eu tenho essa empresa na minha carteira. A próxima empresa do setor BES é a empresa de energia. E essa empresa, ela chama Taesa. Essa Taesa paga em média de 10% de dividendo, assim como o Banco do Brasil. E para você comprar essa ação na bolsa, basta você digitar TAEE11 e você fazer a sua compra aí da forma que você bem entender, ou por corretora, banco digital, né? Então essa é uma empresa que eu também possuo na minha carteira previdenciária, que é a empresa de energia do setor perene. A próxima empresa é a Seguridade, são empresas de seguridade. Essas empresas são muito resilientes, né? Elas arrecadam bastante e gastam pouco, né? Então, geralmente essas empresas reportam bons lucros líquidos, né? E repassam os dividendos ou juros sobre capital próprio para os seus acionistas, né? Então, essa empresa é WIZ Participação, de código WIZ3. É uma excelente empresa, uma empresa que gera lucro para os seus acionistas e reporta bons resultados. Inclusive, eu tenho essa empresa na minha carteira. A próxima empresa do setor perene é uma empresa que eu gosto muito, que é do saneamento. É a empresa Sanepar, de código SAPR4. Essa empresa também é uma empresa do setor perene que gera bons resultados aí para os seus acionistas, gera lucro. São empresas que geralmente não dão prejuízo, gerando bastante lucro para os seus acionistas. Agora tudo bem, já falamos então do método 50, 30, 20. Você entendeu então que 50% você deve deslocar para os gastos fixos, 30% para os gastos não fixos e 20% você tem que deslocar para os seus investimentos para essas empresas que pagam bons dividendos. Fuja de Magazine Luiza, Lojas Americanas, Oi e outras tantas porcarias que tem dentro da Bolsa de Valores. Você precisa deslocar o seu dinheiro para empresas do setor perene, que existe perenidade. Ou seja, nós vamos morrer e o setor ainda vai continuar de pé, tá? Não entendeu? Eu vou explicar para você. Você vai morrer, ainda vai continuar existindo banco. Você vai morrer e vai continuar existindo energia. Você vai morrer e vai continuar existindo empresas do setor de seguros, né? Que as pessoas precisam fazer seguros, né? Não somente de carro, mas também o agronegócio, né? Tem diversos tipos de seguro. Aí você vai morrer e também vai continuar existindo água. Então, isso que é um setor perene, um setor que tem perenidade. Nós vamos perecer e esse setor nunca vai perecer, tá certo? Então, só que agora vem um outro lance, né? Não é só você pegar, abrir lá, não, agora o Adilson falou, o Borat falou, eu vou sair comprando Banco do Brasil, vou sair comprando Taesa, vou sair comprando, perdão, vou sair comprando o WIZ3, vou sair comprando Sanepar. Não, você precisa calcular o preço teto dessas ações para que você possa garantir pelo menos 6%. Então, falando em 6%, eu quero apresentar para vocês o Décio Bazin. Quem é o criador desse método foi o Décio Bazin, um grande investidor da Bolsa de Valores. E o Décio Bazin, ele criou uma fórmula que você precisa calcular o preço justo de uma ação,
e você precisa pelo menos, dentro desse cálculo, receber 6%. Esse cálculo, esse método, essa fórmula é mostrado no livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Inclusive, eu já li esse livro, um livro muito bom, onde eu aprendi a calcular o preço teto de uma empresa, o preço justo que você deve pagar para receber pelo menos 6%. E aqui você não precisa ler esse livro, eu vou explicar para você de forma bem simples mesmo. Então, o que você precisa fazer é somar os dividendos dos últimos 5 anos, somar e dividir por 0,06. Não entendeu? Vamos para o exemplo prático. Então aqui eu peguei o exemplo da Petrobras, então eu peguei a empresa Petrobras para fazer esse exemplo. Então eu somei os 5 anos da empresa, eu somei os últimos 5 anos que a empresa pagou o dividendo, né? E eu cheguei num valor de 37 e alguma coisa, somando esses dividendos. Eu dividi por 5, eu cheguei num valor de 7,45 e depois eu dividi novamente por 0,06, que deu um total aí de R$124. Então esse método é um método bem simples que você pode utilizar para fazer aí o cálculo do preço teto da empresa. Ou seja, a empresa está custando 36, então a empresa está custando 36, você somou os 5 últimos anos, você chegou em um valor, dividiu por 5 e dividiu novamente por 0,06, porque você quer o 6%, então você chegou no valor aí de R$124, ou seja, para você receber pelo menos 6%, você pode comprar essa empresa até nos R$124. Se você comprar nos R$125, quando ela estiver custando R$125, você então não vai conseguir 10%. Veja que hoje a empresa está pagando 21% de dividend yield para quem está comprando no 36. Se você não entendeu, eu vou convidar você agora para a gente fazer um exemplo aqui na prática. Então, vamos pegar uma outra empresa que não seja a Petrobras. Vamos pegar a empresa Banco do Brasil, que eu citei no exemplo, de código BBAE3. Então, perceba que nós temos aqui o Banco do Brasil custando R$26, pagando um dividendo yield de 9,76. Então, vamos abaixar a nossa tela aqui. Vamos colocar somente para 5 anos. Vou trocar aqui de dividendo yield para dividendos pagos e nós vamos fazer a somatória dos 5 anos. Eu vou abrir aqui a calculadora, eu vou diminuir aqui para vocês poderem ver. Então vamos pegar ano de 2024, pagou 2,60. Vamos colocar aqui, mais no ano de 2023 pagou 2,27, no ano de 2022 pagou 2,07, no ano de 2021 pagou R$1,13, mais R$1,13. E no ano de 2020 pagou 0,74 centavos, então mais 0,74 centavos. Eu vou somar tudo isso, certo? Deu R$8,81. Eu vou dividir por 5 para encontrar o meu fator e vou dividir agora por 0,06. Então eu vou dividir novamente por 0,06. Então observa que nós encontramos aqui R$29,36. Vamos agora para a ação, R$29,36. Vamos lá para o preço da ação. Então R$26,62. Ou seja, se você comprar nesse R$26,62, você vai estar recebendo aí 9,76%. Só que quando você comprar a ação no R$29,36, você vai estar recebendo 6%. Então, consegue compreender a importância desse cálculo? Então, Décio Bazin vai nos mostrar isso, que você precisa entender o preço justo para você poder receber pelo menos 6%. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui se você já conhece esse cálculo, se você não conhece, se você vai seguir o método 50-30-20 para você poder evoluir aí nas suas finanças, nos seus negócios, você economizar para você poder montar uma carteira previdenciária. Então é interessante que você use o método 50-30-20 para você montar a sua carteira previdenciária e se aposentar tranquilamente no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, fique com Deus.